Então vamos iniciar aqui a quarta parte, né, da primeira aula, tá certo? O objetivo dessa parte é construir o desenho das projeções de vistas ortográficas, que é uma aplicação direta, né, no que nós vimos na parte anterior, na parte 3 da aula, tá certo? E é o nosso primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, basicamente o que a gente quer é desenhar projeções de vistas ortográficas de um determinado sólido, tá? Que é esse sólido apresentado aqui, é um sólido muito simples, tá certo? O enunciado diz para a gente desenhar as vistas de frente, superior e lateral direita. De frente, está indicado aqui a frente do sólido. Quando eu olho o sólido de frente, eu tenho este plano e este plano. Quando eu olho de cima, né, a vista superior, a vista de topo, eu tenho este plano e este plano. E quando a gente olha pela lateral direita do sólido, eu tenho um único plano aqui. Característica geral do sólido, né, largura total é constante, só tem uma largura que é igual a 4, né, só tem uma largura que é igual a 4. Profundidade total é 6, sendo 3 aqui nessa parte mais ao fundo do sólido, mais próximo à face posterior, e 3 mais à frente. A altura eu tenho 2,5 e 2, ou seja, uma altura total de 4,5. Então, é um sólido onde eu tenho largura de 4, profundidade de 6 e altura de 4,5. Tá certo? Bom, vamos agora começar a construir o desenho das vistas, baseado no que a gente viu lá na parte teórica. E para esse sólido, eu repeti o sólido aqui só para ficar fácil a gente visualizar enquanto está desenhando, tá? Eu vou começar o desenho utilizando a lapiseira 05, tá? Eu vou usar 05 e 09. Quem estiver usando a 03 e 07, começa com a 03. Todas as linhas auxiliares, linhas de construção, são traçadas com lapiseira 03, tá bom? Bom, eu vou desenhar aqui a linha de terra, aproximadamente no centro do papel, sem medir, tá? Aproximadamente, minha linha de terra. Esse sólido é relativamente pequeno, então eu tenho bastante espaço sobrando, não preciso me preocupar muito com posição no papel, esse tipo de coisa, isso a gente vai ver depois. Então aqui é a linha de terra. Para indicar que é a linha de terra que eu estou desenhando no primeiro diedro, eu vou construir dois tracinhos aqui. Tá? Lembrando, né, do que a gente viu na parte anterior da aula, que se eu quero desenhar a vista frontal superior e a lateral direita, eu vou posicionar a vista frontal, abaixo dela a vista superior e do lado esquerdo da vista frontal a vista lateral direita. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é construir duas linhas aqui que me indicam a cota e o afastamento, tá? Que é aquela distância, a cota é a distância do plano horizontal de projeções até o sólido, e o afastamento é o quanto o sólido está afastado do plano vertical de projeções. Nós vamos utilizar, eu tinha falado para vocês, em torno de meio a 1 centímetro, tipicamente, vamos usar 1 centímetro aqui. Então nós estamos fazendo aqui a marcação em centímetro, e não escalão para 100, né? Estamos desenhando o objeto no tamanho real dele, tá certo? Ou, como a gente diz, né? Falei, a gente viu lá na teoria, em verdadeira grandeza, tá certo? E por que está escrito 100? Isso aí na aula de escalas a gente vai tratar. Então eu preciso marcar aqui 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo, mas eu nunca vou fazer essa marcação com o escalímetro solto, tá? Porque isso vai tirar a precisão do meu desenho. Então primeiro eu tenho que ter uma linha base, uma linha de suporte, e sobre esta linha eu vou marcar esse 1 centímetro. Então eu vou construir uma linha aqui, tá certo? Vertical, aproximadamente no centro, tá? E sobre essa linha eu vou marcar 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo, tá bom? 1 centímetro acima, 1 centímetro abaixo. Sobre esses pontos eu vou passar duas linhas horizontais, né? Tá certo? Ok, agora eu vou ter então, nessa região aqui a minha vista frontal, nessa região a vista superior e aqui a vista lateral direita, tá? Bom, eu vou agora fazer uma marcação de medida de todas as alturas que eu tenho no sólido. No meu caso aqui eu tenho 2,5 e 2. Então eu vou colocar aqui 2,5, a partir da linha aqui 2,5 e 2. Certo? Vou medir também todas as larguras que eu tenho no sólido. Nesse caso o sólido só tem, né, largura total que é 4. Então eu vou marcar esse 4 aqui.
4, tá certo? E vou passar linhas auxiliares nessas medidas que eu marquei. Passar uma linha auxiliar vertical aqui. Tá certo? E linhas auxiliares horizontais naquelas medidas. Ok, então nesse momento, se eu observar aqui, eu já tenho esse primeiro plano aqui, ó, definido. E esse segundo plano aqui também definido. Tá certo? Esse sólido é muito simples, eu posso deixar passar a lapiseira 07 no final, tá? Mas eu poderia também já ir passando a lapiseira 07. O que acontece quando você passa a lapiseira 07 ou a 09, isso vai soltando mais pó de grafite, então isso borra um pouco mais o seu desenho. Então se você deixar definir melhor primeiro o desenho para depois ir passando a 07 é melhor do ponto de vista de limpeza do desenho. Por outro lado, quando é um sólido mais complexo, é importante você ir passando a lapiseira 09 ou 07 nas arestas para ir definindo as vistas do sólido, tá? Então isso é um ponto de equilíbrio aí que cada um vai encontrar como é que quer trabalhar. Ok. Agora a vista superior. Para construir a vista superior, eu já marquei as larguras. Eu vou sempre medir em cada direção uma única vez. Então, se eu estou construindo a vista frontal, eu marquei aqui todas as alturas, uma única vez. Eu vou aproveitar essas alturas para construir a vista lateral. Eu marquei aqui todas as larguras, então eu já tracei essas linhas também para a região da vista superior, que eu aproveito essas larguras na vista superior. Não vou marcar novamente medidas de largura. O que eu preciso marcar aqui agora são medidas de profundidade, né? Lembrando que pela forma como é feito o rebatimento dos planos, essa aresta aqui, ó, é a primeira aresta que vai ser desenhada aqui mais próxima à vista frontal, tá? Então eu vou medir as profundidades daqui para frente. Então eu vou ter 3 e depois 3. Então eu vou medir aqui esse 3 e 3, tá? Ok, então eu vou traçar linhas auxiliares aqui também, agora. Três. O 3. Ok. Então eu vou agora passar a lapiseira 07, tá? Então eu posso, inclusive, como eu já tenho os pontos definidos, né, que representam vértices do meu sólido, eu posso usar até o esquadro solto, tá? Ok, então esse é o desenho da vista frontal do sólido, né? Plano inferior, que é esse aqui, o plano superior, está representado aqui. Esse é o desenho da vista superior, então este plano está aqui e este plano é esse, tá certo? Ok, agora vamos desenhar a vista lateral, tá? Lateral direita, então eu vou posicionar ela ao lado esquerdo da vista frontal. Eu já fiz aqui as medidas, já marquei as medidas de profundidade. Aqui na vista lateral eu vou ter então essa aresta aqui está mais próxima à vista frontal, ela está colocada aqui, e a partir dela eu tenho que ter esse mesmo 3 e esse outro 3, tá certo? Ocorre que eu já fiz a medida desses 3 aqui, 3 e 3, tá? E como eu falei para vocês, a gente vai marcar as dimensões em cada direção uma única vez. Então agora eu vou transferir essas medidas de profundidade da vista superior para a vista lateral. Utilizando o quê? Se eu pensar aqui, se eu pegar um triângulo, vou construir um triângulo aqui, triângulo retângulo, tá certo? Com ângulo de 45 graus.
certo? Se é um triângulo retângulo, isso aqui é 45 graus, isso aqui também é 45 graus. Se isso aqui é x, isso aqui, naturalmente, também é x. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, tá certo? Eu vou traçar uma linha auxiliar a 45 graus, saindo aqui do início da vista lapiseira, a linha auxiliar, né? Então, lapiseira 0,03 ou 0,5. Vou traçar uma linha 45 graus aqui, tá certo? E aí, em toda a intersecção dessa linha 45 graus com linhas que indicam profundidades, eu vou traçar uma linha auxiliar vertical para a região onde eu quero desenhar a vista lateral, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui, depois a gente vê um detalhe. Toda a intersecção, né? De profundidade. Ou seja, como essa linha aqui é a linha 45 graus, o que eu estou fazendo na verdade é transferir essa medida aqui, 3, para essa região aqui, ó, 3. Tá certo? Então a minha vista lateral está aqui. Eu sei que já tenho aqui marcado todas as alturas da vista, quando eu desenhar a vista frontal. Tenho marcado aqui todas as profundidades, quando eu desenhei a vista, que eu transferi da vista superior. Posso novamente, agora com o esquadro solto, construir o desenho da vista lateral, que é, quando eu olho só de lado, eu vejo basicamente um plano, que é esse plano aqui, ou seja, é esse contorno, né? Certo? Então eu vou lapiseira agora 0,7 ou 0,9, né? Agora as linhas verticais. Pronto, esse é o desenho das vistas frontal, superior e lateral, direita, tá certo? Desse sólido, tá? Uma coisa importante se notar é que ao final tem que estar muito claro quais linhas são linhas auxiliares, linhas de construção, e quais linhas representam arestas do sólido, tá? As arestas do sólido todo aí na lapiseira 07, no meu caso em lapiseira 09, tá certo? Quem optou pela 07 vai estar em 07. E as linhas de construção em 03 ou 05. Ok, pessoal, é isso. Ok, então foi isso, né? A parte quarta da nossa primeira aula. Agora vocês vão exercitar, né? É um exemplo, já está aí disponível para vocês.